Você já deve ter visto em diversos animes, livros ou filmes e até mesmo séries uma modalidade de competição caracterizada pelo nome Battle Royale, que é uma competição em que estão todos contra todos até que sobre apenas um. Bom, existe um mangá chamado Battle Royale e esse mangá ele está sendo republicado atualmente no Brasil através da editora Pipoque Nanquim. E foi até uma controvérsia, teve até uma polêmica sobre o preço desse mangá, porque é uma edição de luxo, capa dura, 3 em 1, que eles chamam de edição ônibus, em que o mangá está pelo preço de capa de somente R$170. Esse preço, ele assusta qualquer um, é um preço muito absurdo. A gente sabe que o mangá tá caro no Brasil, só que de repente surgiu um mangá cujo preço de capa seja R$170. Ai, mas se você comprar na pré-venda tem 30% de desconto. Gente, um mangá com 30% de desconto custar R$120 é muito caro. Não tem justificativa para isso. Eles podem dar desculpas, mas essas desculpas não justificam esse preço de jeito nenhum. Porque nós temos mangás 3 em 1 no Brasil que não custam nem R$100. One Piece 3 em 1 tem um preço de capa ali de R$85. Então, o mangá que é 3 em 1, que vem com capa dura e página colorida, ele, lógico que pode custar mais caro, só que R$90 mais caro é muita coisa. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque eu fiquei curioso para poder ler Battle Royale, para poder ter acesso a essa obra, depois de ter tanto ouvido falar sobre essa polêmica do preço dessa publicação na edição ônibus pela editora Pipoque Nanquim. Então eu fui lá e consegui o meu mangá digital, não vou pagar esse valor de jeito nenhum à editora, porque eu acho um absurdo, mas eu consegui o meu mangá digital para ler no iPad. No vídeo de hoje eu vou te contar a história em detalhes do mangá Battle Royale. Antes da gente começar com a história, eu gostaria de pedir que você deixasse um like nesse vídeo para apoiar o canal. Que se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos que gostam de Battle Royale, que têm vontade de ler e ainda não sabem nada sobre a história porque não tem condições de comprar o mangá da Pipoque Nanquim. Então vamos lá para a história. Battle Royale originalmente foi um livro escrito por Koushun Takami, que se tornou uma série de mangás que foi publicada originalmente no Japão em 1999, com a autoria exatamente de Koushun Takami e Masayuki Taguchi. O livro ele também foi traduzido para o Brasil e está disponível nas livrarias e lojas online também, se você tiver interesse em adquirir. Ele é um volume único de umas 500, 600 páginas, mais ou menos isso daí. O ambiente da história é o próprio Japão, em uma situação fictícia lá pelos anos 70, 80, pelo que eu percebi, em que o Japão se tornou um estado totalitário, comunista. O que não tem nada a ver com comunismo, isso é só propaganda de comunista, mas isso aí a gente ignora. Continuando a história, o governo ele tem um programa de TV, um reality show, que é publicado todos os anos na TV aberta para todos os japoneses assistirem, em que uma turma de ensino médio escolhida aleatoriamente, e que está no último ano do seu ensino médio, é escolhida para ser colocada em uma ilha desabitada, cheia de câmeras e que não dê para escapar de jeito nenhum. Então a ilha é cercada pela marinha do governo. Essas crianças recebem kits com primeiros socorros, com suprimentos e cada uma recebe uma arma. E armas diversas, todos os tipos, armas brancas e armas de fogo também. E eles vão ter que lutar uns com os outros até que sobre apenas um, o Battle Royale. Então começamos com o nosso protagonista, Shuya, e o seu melhor amigo, Yoshitoko, crianças ainda no orfanato onde eles vão passar toda a sua infância. E eles estão assistindo o seu programa de TV favorito quando o programa é interrompido pelo anúncio da vencedora do jogo. E aí você percebe claramente que ela está num estado deplorável. Você percebe que aquela sobrevivente, que é só um adolescente no seu último ano do ensino médio, ela está num estado assim deplorável, sabe? Está com um rosto esquelético, cheio de machucados e provavelmente com muitos traumas pro resto da vida. E nós pulamos pro último ano do ensino médio de Shuya Yoshitoko. Nós encontramos Shuya já todo bonitão, ele é aquele cara popular da escola, que é engraçado, que todo mundo gosta dele, os meninos e as meninas, que tem meninas que são afim dele, que ele é bom no esporte e que ele é bom de música, o cara é um artista, fã de rock and roll. Yoshitoko é um cara mais acanhado, mas ele é amigo de todo mundo porque ele também está sempre com o Shuya, e ele é um cara legal. Então quando as pessoas se aproximam do Shuya, elas acabam conhecendo Yoshitoko, e aí se torna todo mundo amigo. Nós temos uma breve apresentação dos alunos da turma de Shuya, principalmente aqueles que mais se destacam. Não vão ser apresentados todos de uma vez, mas nós temos, por exemplo, Shinji Mimura, o cara que é popular com todas as garotas, ele já pegou várias garotas na escola e que é do time de basquete da escola.
Shogo Kawada, ele é mais velho do que todo mundo ali porque ele é repetente, ele é um cara mais robusto, com traços mais adultos e muito sério também. Hiroki Sugimura, um cara que é mais concentrado e parece ser um mestre das artes marciais. Kazuo Kiriyama, um garoto que apesar de ser um adolescente no seu ensino médio, ele já tem uma gangue e um comportamento que dá a suspeita de que ele pertença a uma família mafiosa. Mitsuko Soma, uma garota que já não tem inocência nenhuma e que usa o seu próprio corpo para poder alcançar os seus objetivos. Temos também Noriko Nakagawa, uma garota doce que é muito próxima de Shuya e Yoshitoki. A turma inteira então se reúne à noite para ir à escola e lá eles pegam o ônibus que vai guiá-los até o local da sua festa de formatura. Eles estão todos muito animados porque finalmente vão se formar no seu ensino médio e estão conversando entre eles. Noriko se vira para Yoshitoki e Shuya e oferece biscoitos a eles, só que ela oferece primeiramente a Shuya e toda nervosa, e depois ela diz que é para os dois. Yoshitoki vai e agradece e pega os biscoitos, diz que está delicioso. Isso dá uma impressão de que, enquanto Yoshitoki gosta de Noriko, Noriko gosta de Shuya, e fica esse triângulo amoroso, aparentemente. Se passa mais alguns minutos e Shuya percebe que a maioria do pessoal da turma está dormindo e ele está começando a ficar sonolento. De repente, Shogo se levanta de uma vez, nervoso, e começa a socar o vidro do ônibus, que ele percebe que é inquebrável. É um outro tipo de material, não é o vidro comum que conhecemos. Parece que ele percebeu alguma coisa e queria sair dali. Shuya, antes de cair no sono completamente, ele olha pra frente e percebe que o motorista do ônibus é alguém que eles nunca viram antes e o cara está usando uma máscara de gás. Vamos falar agora um pouquinho da criação de Shuya e Yoshitoki. Os dois são órfãos e nunca foram adotados. E eles passaram toda a sua infância no orfanato. Então quem teve esse papel materno era a pessoa que cuidava deles lá dentro, que era a Ryoko, uma mulher muito doce e gentil, que sempre cuidou deles com um papel assim materno, algo que fez eles não sentirem tanta falta assim de uma mãe, porque eles tinham a Ryoko que supria essa necessidade deles. E então nós vamos ver que Ryoko vai ser informada pelo governo de que os garotos foram selecionados e toda a sua turma para participar da edição daquele ano do jogo. E ela tem uma reação meio que esperada de uma mãe que está prestes a perder seus filhos, então ela começa a teimar, ela começa a chorar, começa a ameaçar eles, sendo que na verdade ela não pode fazer nada contra o próprio governo. Eles então acordam em cada um em uma carteira, numa sala de aula que não é pertencente à escola deles, eles nunca estiveram ali dentro antes. Eles percebem que estão com colares metálicos nos seus pescoços e que tem algum dispositivo tecnológico nesses colares. Ao olhar para frente, eles percebem que está de frente ao quadro um homem que eles nunca viram, que ele diz ser o novo professor deles e quer ser chamado de Senhor. Esse homem é um agente do governo. Ele avisa então o que está acontecendo e que o papel dele naquele momento ali é informar tudo o que eles precisam saber para começar a participar do jogo. E aí, como prova disso, ele manda os soldados entrarem trazendo uma sacola muito grande e coloca em cima da mesa. E quando eles abrem, se trata do cadáver do professor da turma deles, já entrando em decomposição. Perceba aí que não vai dar para mostrar a imagem explícita, mas dá para ter uma noção do estado desse professor. Shuya, ele fica tenso, fica em estado de negação. Ele não consegue acreditar que de todo o Japão, todas as escolas do Japão, ele foi parar na turma em que foi selecionado para participar do jogo. Então ele fica se afundando nesses pensamentos, o que fazer, será que tem algo que ainda dá para fazer? De repente, Yoshitoki se levanta e isso assusta muito Shuya, porque ninguém tinha sequer se levantado até esse momento. E ele pede licença, chamando o professor de senhor, que o professor já fica mais agradado. Ele avisa: professor, eu sou órfão, então a quem o senhor avisou sobre a minha participação no jogo? E ele pergunta isso muito nervoso. O professor, ele dá um sorriso sarcástico e responde num tom mais sarcástico ainda, de que ele avisou a senhorita Ryoko e que ela teve uma resposta bem esperada dele, típica, mas como uma mulher muito atraente, ele teve o prazer de cuidar muito bem dela. E isso insinuando que ele abusou sexualmente dela. E foi isso mesmo que aconteceu. Isso deixa Yoshitoki indignado e ele parte em direção ao professor, dizendo que vai acabar com a raça dele. Shuya só tinha visto Yoshitoki daquela forma uma única vez a sua vida inteira. Então ele percebe que se ele não fizer nada naquele momento, será o fim para o seu melhor amigo, que era praticamente seu irmão. Só que ele não consegue tomar uma atitude, ele só fica pensando o que é que ele tem que fazer e não consegue tomar uma atitude. Até que o professor, ele tira um revólver do seu bolso, aponta para Yoshitoki e dispara. O tiro não foi fatal. Yoshitoki ainda está vivo, mas ele está agonizando no chão
com parte da sua bochecha rasgada e a sua mandíbula quebrada. Noriko é a segunda a se levantar. Ela se levanta para socorrer Yoshitoki e pedir que alguém ajude ele antes que seja tarde. O professor ele fica com muita raiva e dispara na perna dela, dizendo que ele não deu permissão a ninguém ali para deixar os seus lugares. E ele manda que ela retorne. Então, vendo que Yoshitoki ainda estava vivo, ele decide finalizá-lo com um disparo bem na cabeça. Em questão de minutos, desde que acordou, Shuya já havia perdido o seu melhor amigo de infância. Aquela pessoa que para ele era como um irmão. E ele começa a se culpar naquele mesmo momento por não ter conseguido fazer nada para impedir que isso acontecesse. Ele está preso em seus pensamentos, se afundando neles, enquanto a desgraça vai acontecendo ao seu redor. Shuya perde o controle e passa para cima do professor, até que Mimura se levanta e o impede, golpeando na sua cabeça. Então Mimura ele começa a argumentar com o professor. Ele fala que mais mortes prejudicariam o jogo, que houve muito dinheiro envolvido para que ele acontecesse. E ele acaba convencendo o professor e eles recebem permissão para voltarem para os seus lugares. E assim o Mimura acabou garantindo que não houvessem mais mortes, pelo menos até aí. Mesmo depois de tudo isso ter acontecido, uma garota ela não para de cochichar com a colega ao lado. O professor está profundamente irritado. Um aluno já foi perdido para o jogo, então ele lança uma faquinha e acerta a cabeça dela. Assim ele diz que está equilibrado agora o jogo. Tendo menos um garoto e agora menos uma garota, o jogo voltou ao equilíbrio, um pensamento bem psicopata. Os soldados então trazem as bolsas, que são os kits que cada um vai receber, e os kits estão identificados. Então cada um tem o seu kit específico. Dentro desse kit, dentro dessa bolsa, existe o kit de primeiros socorros, suprimento e uma arma. Essas bolsas elas são específicas justamente porque foi pré-determinado para cada um que tipo de arma eles receberiam inicialmente. O que não significa que eles vão ter que ficar com essa arma até o final, né? Conforme eles forem abatendo os seus colegas, eles podem adquirir as armas deles. Mas a arma inicial de cada um foi pré-determinada antes do jogo começar. Então ele começa a chamar os alunos por ordem de chamada, e eles, quando são chamados, têm que se levantar, pegar a sua bolsa respectiva e deixar a escola. A partir do momento que ele deixar a escola, o jogo começou. Antes dele iniciar a chamada, ele explica o local onde o jogo está acontecendo. Eles estão numa ilha onde todos os moradores foram convidados a se retirar, que essa ilha é dividida em quadrantes, como se fosse uma batalha naval. Se eles tentarem fugir pelo mar, a marinha está cercando e eles têm a permissão de praticar tiro ao alvo com quem estiver tentando fugir através do mar. Se você se esconder por muito tempo em um local específico, eles vão avisar que aquele local será selecionado e dentro de 5 minutos quem estiver ali dentro será abatido por causa do seu colar. Se em 24 horas não houver nenhuma baixa, todos serão abatidos instantaneamente por causa do seu colar. Então eles não têm outra opção. Ou morrer. É chegada a vez de Shuya e quando ele sai da escola, logo na saída, ele encontra uma garota chamada Mayumi, com uma flecha atravessada na sua cabeça. Era Akamatsu, um grandão e medroso em cima do telhado que estava com uma besta. Foi ele que abateu essa garota. Shuya tenta até convencê-lo de não entrar no jogo e quase consegue, mas quando o Akamatsu vê Mayumi morta detrás de Shuya, ele se toca que já é tarde demais e que naquela situação ninguém vai confiar mais nele. Ele começa a ter lembranças de bons e maus momentos, começa a chorar, até que Noriko aparece saindo da escola e Akamatsu tenta matá-la. Shuya então ele vai pegar uma flecha no chão e acertar no ombro de Akamatsu. Com isso, Akamatsu cai do telhado e perde a consciência. Então os dois eles fogem para dentro da floresta. Dentro da floresta, Shuya ele mexe nos kits para poder fazer os primeiros socorros no ferimento na perna de Noriko, que ela levou um tiro na perna como medida disciplinar dentro da sala de aula. Com isso, ele vê as armas que eles ganharam. Shuya ganhou uma faca militar e Noriko ganhou um bumerangue. E, gente, como é que você tá numa situação de Battle Royale e te dão um bumerangue? Aí é sacanagem, né? Como é que a pessoa vai sobreviver? Ela sequer vai conseguir abater a primeira pessoa pra roubar a arma dela com um bumerangue. E, inclusive, uma garota super sensível, que não tem intenção nenhuma de participar do jogo e que tá ferida justamente na sua perna. Ela consegue andar, mas ela é mais lenta que os outros justamente por estar ferida. Então ela só tem desvantagens. Eles dois ficam unidos na esperança de encontrar mais pessoas que se recusem a participar desse jogo. Em frente à escola, Akamatsu recobra a consciência e ao se levantar ele é acertado na cabeça por uma flecha da sua própria besta. Quem estava segurando era um outro aluno chamado Kazushi, e que era um integrante da turma deles, e que desde sempre ele vinha praticando bullying com o Akamatsu por ele ser grandão, mas ser um cara medroso. Então ele dava essa abertura para as pessoas se aproveitarem dele. Agora nós pulamos para uma outra cena, uma vila abandonada naquela ilha, e nós temos uma garota adentrando uma das casas. Megumi, muito assustada, entra em uma casa vazia para se esconder. Ela vasculha a sua bolsa e percebe que seu telefone está lá, e ela pensa que eles esqueceram de confiscar o telefone.
Até parece. Ela tenta ligar para os seus pais, mas quem atende é o professor diretamente da aula. E ele responde com um comentário nojento e com um tom bem pervertido, pedindo que ela fale alguma coisa que o excite para que ele possa se imaginar. Ela então se assusta e joga o celular no chão na mesma hora. Após ela fazer isso, alguém entra na casa com uma lanterna acesa e ela se esconde debaixo da mesa para que ninguém a veja. Ela tem um canivete pequenininho para se defender e ela tenta não fazer barulho para não ser encontrada. Mas o celular no chão, ele entrega a sua localização e ela é encontrada por Mitsuko, que aparece chorando e muito assustada, dizendo que não quer participar desse jogo de jeito nenhum e só quer ir embora. Megumi a consola com um abraço e palavras de consolo. E nesse momento, mais vulnerável, Mitsuko perfura o pescoço de Megumi com uma mini foice e finalizamos então o volume 1 com 5 baixas. E essa é a prova, gente, de que num jogo de Battle Royale não tem como você confiar 100% em ninguém, porque como o professor falou no começo, é Omo. E aí, nessa situação, ela deu essa abertura para uma garota que ela considerava louca quando ela estava na escola. Então, se numa situação que não era de vida ou morte, que era a escola, ela já considerava a garota louca, por que ela foi confiar assim tão rapidamente nela? Mas aí a gente entende que quando você tá sem esperança nenhuma, qualquer faísca de esperança que você tem de sobrevivência, você se agarra a isso. E esse foi o fim de Megumi. Eu achava que a história ia ser só porradaria, só sangue pra tudo que é lado, mas não, eu percebi que a história tem muito drama, porque existe essa questão deles terem uma ligação, um vínculo entre eles, por se conhecerem desde muito cedo, terem passado todo o ensino fundamental e o ensino médio juntos. Então, querendo ou não, vão existir alianças, traições, né, amigos, e isso traz uma qualidade a mais para a história que te prende nela. Todas essas histórias que eu contei de Battle Royale para vocês, elas são abrangidas pelos 8 primeiros capítulos que são encontrados no primeiro volume na edição Tankō do mangá. Não é a edição Omnibus da Pipoca Nankin que está sendo lançada agora. Essa edição, cada volume engloba 3 volumes Tankōs. Então, a história que eu contei aqui hoje foi a de apenas um. Eu já li o volume 2 e se vocês gostarem eu posso trazer a continuação da história aqui. Mas é uma história que eu tô gostando demais e que vou continuar lendo e pretendo ler até o final. A versão Tankō, ela é completa em 15 volumes, então provavelmente a edição da Pipoca Nankin será completa em 5 volumes. Me diz aí se você já leu a história de Battle Royale, se você tem a edição antiga, se você vai comprar a nova, se você vai ler de forma digital, que nem eu fiz. Eu sei que essa história vale a pena ser lida, mas eu não acho que vale a pena você usar o seu dinheiro em uma edição tão cara assim. Gente, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve, faz um comentário aqui e compartilha com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de história. Muito obrigado e até o próximo vídeo.